Olá, é desta forma que começa o nosso programa Inspirações. Seja bem-vindo, caro telespectador. O nosso convidado de hoje é licenciado em Agronomia, mestrado em Sociologia de Desenvolvimento, doutorado em Sociologia de Desastres e Mudanças Climáticas, voluntário da Cruz Vermelha, membro da UNAC, União Nacional dos Camponeses, entre outros. É atualmente diretor da Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal da Universidade Eduardo Mondlane. Luís Artur. Muito obrigada, Luís, por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao programa Inspirações. Obrigado, Vanessa. Eu que agradeço pela oportunidade que dão para falar no programa Inspirações. Com certeza. Luís tem um percurso aqui que vale a pena realmente ser partilhado. Muitas responsabilidades. Fale-nos um pouco da sua infância. Em que contexto nasceu e cresceu? Bom, eu sou natural de Sena, distrito de Caia, província de Sofala. E foi neste local onde eu fiz o meu ensino primário. Aproveito a oportunidade para mandar um forte abraço ao professor Mandava, que foi meu professor de segunda classe. Professor Mandava, vai aí um forte abraço do seu aluno, que hoje realmente é um orgulho para os moçambicanos. E ele tem respostas para me dar. Ele tem que me explicar porque que na segunda classe, quando nós estudávamos na sala anexa lá no quartel, ele me levou para assistir aulas da terceira e da quarta classe. Talvez porque fosse muito inteligente. E também porque que ele me deu o nome de passarinho. Ele tem que me justificar. Passarinho. Ele não tem Eu que acho que vamos tratar o Luís durante a entrevista como passarinho, então. Eu teria que arranjar uma viagem para a Sena para a gente rever isso. E foi neste ambiente que passei os meus primeiros anos e fiz a minha escola primária. Como qualquer criança naquela altura, nos anos 80, inícios dos anos 80, bom, não tínhamos muita coisa. Portanto, ir a Machamba, ajudar as pessoas com quem nós vivíamos, irmos à pesca. Mas foram momentos felizes, tínhamos muito pouco, mas éramos muito felizes naquela altura. E então foi em Sena onde eu fiz da primeira até a quarta classe. Naquela altura, o ensino primário ia até a quarta classe. E, infelizmente, o ensino secundário, na altura, o EP2, não tínhamos em Sena. Eu tive de me mudar para o distrito de Caia e fui viver no centro internado. Luís é deslocado de guerra, viveu no centro internado, como bem disse, vendeu cigarros, doces de coco para sobreviver na cidade da Beira. Fale-nos dessa fase da sua vida. Que obstáculos esteve exposto? Bom, quando estamos a falar dos anos 80, portanto, o país passava por várias dificuldades. Eu passei quase um ano inteiro em Caia a fazer a minha quinta classe e quase para o final do ano 85, se a memória não me falha, então o distrito de Caia foi atacado pela Renamo naquela altura e eu estava no centro internato, então todos nós fugimos. Quem conhece Caia sabe que tu tens a possibilidade ou de fugires para o lado de Sena, ou o mais provável, talvez atravessar o rio Zambeze e ir para o outro lado. E toda a gente estava a atravessar o caminho de fuga era para o outro lado. Tínhamos que atravessar o Zambeze porque era mais seguro. Então apanhámos canoas ali, tão pequenino, nós atravessámos para o outro lado do rio Zambeze. E do outro lado eu tinha que fazer o contorno, porque se tu estás, o Caia fica aqui, Sena está aqui está a passar o rio Zambeze. Se estás em Caia, queres voltar para Sena e não podes fazer isto, tu tens que atravessar o rio Zambeze e depois, ao atravessar o rio Zambeze, tens que atravessar o rio Shire e depois de atravessar o rio Shire, tens que ir para Inhangoma, Mutarara, depois tens que apanhar a ponte Dona Ana para vir para Sena. E esse trajeto todo foi mais ou menos de cerca de 2 dias. Eu me recordo que cheguei em casa com os pés todos inchados, cheios de bolhas. A minha avó teve de ficar uns dias até de fazer a massagem dos meus pés para ver se recuperava. E depois, devia ser outubro, novembro, se a memória não me falha. Depois tivemos Sena também, onde eu estava a viver com a minha avó. Depois foi atacado também, tivemos que sair de novo de Sena e fizemos o percurso de atravessar a ponte para Mutarara, que era um lugar seguro naquela altura. E em Sena vivia eu, minha avó, mais 2 primas minhas, que era a Flora e a Rita, e eram mais novas do que eu. E então me recordo no dia que nós estávamos a fugir, eu ainda estava com conjuntivite, foi muito cedo aquilo, nem conseguia nem ver onde é que estavam.
Eu me recordo que a minha avó levou a mais nova, que era a Flora, que pôs na queca, e pegou eu, e pegou a Rita e começou a fugir conosco. E há um episódio nesta fuga que foi muito traumatizante, porque a minha avó estava conosco os três e todo mundo acumulou-se na ponte para atravessar a ponte do Nara para Mutarara. E com tanto peso que ela teve, ela tropeçou e caiu, a minha avó. E nesta altura ela me larga e diz: "Ó, Ginho, continua, vai. E ela pega a Flora que estava no colo, ela inclina-se, embrulha-se a Flora de um lado e a Rita do outro lado, e ela fica a tentar proteger as duas meninas, e eu lá à frente a tentar fugir. E quando a situação normalizou, então ela veio ao meu encontro. E em Mutarara nós não conhecíamos ninguém, as pessoas que fugiram da guerra em Sena então foram ficar. Havia um mercado em Charre, e então todos os deslocados ficaram como se fosse um ponto de acantonamento onde poderiam receber algum tipo de ajuda no distrito de Mutarara. Ficamos lá alguns dias, já não me recordo se tivemos apoio suficiente, mas eu me recordo que enquanto estávamos lá, a minha avó ia trabalhar nas machambas das pessoas para ver se conseguia alguma alimentação para nós, as três. E depois houve nessas andanças dela de procura de alimento para nós, foi trabalhar na machamba de um senhor ou de uma senhora, de um casal, que gostaram, simpatizaram-se com ela, então disseram que nós podíamos viver com ela, ela podia trabalhar como empregada daquela casa, ajudar, e assim levava os netos, que éramos nós, vivermos com ela, naquela casa. E lá ficamos algum tempo naquela casa, até que veio aquilo que eu chamaria mais tarde de Operação Resgate. A minha mãe estava na Beira com o meu padrasto, e na Beira também estavam dois meus tios, porque a minha avó teve 3 filhos, que é a minha mãe mais 2 meus tios. O tio Agostinho, que já faleceu, e o tio Abel, que ainda está vivo na Beira. Olá, tio. E então eles, quando acompanham, que olha, os meus tios, a minha mãe, que olha, mamã e os miúdos, não sabemos onde é que eles são, realmente. A Sena foi atacada, não sabemos se eles são vivos ou não. O meu tio Abel trabalhava na Força Aérea, então procurou saber quando é que haveria algum helicóptero ou Antonov que havia de ir naquelas bandas para depois ver se podiam tentar localizar-nos, resgatar-nos. E o meu tio Agostinho, que era também militar, comissário político na altura, então pediu dispensa, e quando houve um avião que ia para aquelas bandas nós estávamos, então o tio Agostinho veio à nossa procura. E localizou? E localizou-nos. Graças a Deus. Né? E então lá veio ele, levou-nos e fomos para a cidade. Estamos a falar de que ano exatamente? Isso devia estar, estamos a falar dos anos 85, 86 por ali, mas é 85. Porque se eu me recordo, eu fiz a 4ª classe em 84, depois fui para cá em 85 para fazer a 5ª classe, 85, outubro, novembro, quando o distrito de Caia é atacado, depois Sena mais para o final do mesmo ano, portanto. E me recordo que a operação de resgate para nós irmos... Estamos a falar de cerca de 35 anos. É mais ou menos 35 anos atrás. 35 anos, sim. Moçambique não precisa viver mais isso. Não, quando eu vejo as imagens... Quando vejo as imagens de Cabo Delgado, eu realmente me chocam bastante. Imagino. Trazem muitas memórias, não apenas minhas, mas das pessoas que viveram aquela situação na pele. É muito triste e não gostaria que ninguém passasse por uma situação dessas. Não, nós já estamos independentes, não há necessidade para isso. Vamos cruzar, vamos apertar as nossas mãos, né? Damos as mãos e torcemos para que tudo isso passe e não tenhamos crianças a passarem por situações que o Luís passou. Eu particularmente nem consigo ouvir uma tristeza dessa, mas o importante é que está tudo bem. E que está tudo bem, é que está tudo bem. E dos seus pais? Eu sei que não conheceu o seu pai, não é? Sim. Mas teve a sua mãe. Sim. A sua mãe teve mais filhos? Sim. Qual é a memória que tem dos seus pais, da sua mãe, neste caso seu padrasto e seus irmãos naquela altura? Olha, foi um tempo difícil para muitos de nós, não apenas eventualmente para a minha família, mas para muitos moçambicanos naquela altura foi um período muito difícil. Portanto, há esse episódio que, quando eu saio do distrito, quando somos resgatados para a cidade da Beira,
Nós estávamos a viver, me recordo, ficámos em casa do tio Abel, que ainda está na Beira. Era uma casa pequena, tipo 1. Portanto, tinha o casal que estava no quarto e eu, a minha avó, mais 2 primas que acabávamos sendo resgatadas, nós estávamos a viver na sala. Foi tão constrangedor que a minha avó até começou a ficar um pouco deprimida, que tivemos que arranjar. O teu Agostinho mais novo depois teve de arranjar formas de tirar a avó daquele contexto. E das minhas primas também, porque a casa era pequena. Então, depois de arranjar uma casa para a minha avó, ela foi viver na Manga e levou a Flora. Bairro da Manga, na cidade da Beira, conheço. Exatamente. Então levou a Flora mais nova, que era para fazer companhia, ela não podia ficar sozinha. E depois a Rita saiu, foi ver com uma tia, mas porque eu já tinha me matriculado na escola. E eu continuei a viver em casa do meu tio, no bairro, na Baixa da cidade. Foi um momento um pouco triste, porque foi um momento em que nós que viemos do distrito começámos a ser desintegrados de alguma forma. Eu vim com as minhas 2 primas e com a minha avó, e naquele momento estávamos a desfazer. A vovó ia viver com a Flora num sítio, a Rita ia viver com uma tia e depois ia ficar ali. Portanto, acho que esse momento de divisão foi um momento muito difícil, porque depois ainda de tudo que vocês passámos juntos, exato, então é uma ainda família, não é? já éramos uma família de alguma forma coesa. E naquele período as coisas eram difíceis, portanto eu sim comecei a estudar. E a vender Então, para cigarros. sobreviver, nós tínhamos que fazer. Então, eu comecei a fazer um negócio de venda de cigarro. Não era o único rapaz. No meu prédio éramos 3, estava eu, estava o Randinho, estava o Vicente, que vendiam. Mas também nos prédios ao lado também haviam outros rapazes que vendiam. Portanto, hoje pode ser estranho, mas naquela altura era uma coisa um pouco comum para sobreviver as pessoas no contexto de dificuldade. Se encontrava, sim. Exatamente. Imagina. Então, eu vendia cigarros. A minha tia gostava de fazer doce de coco e depois me entregava também para vender. Eu gostava do doce de coco da minha tia porque ela fazia doce de coco grande e eu era capaz ainda de cortar e comer, mesmo assim ainda sair. E nós fazíamos isso durante o dia e depois lá para as 17, 18 horas nós virávamos o negócio. Nós íamos à Praia Nova, vendíamos petróleo e carvão. Isso ainda na cidade da Beira? Era na cidade da Beira. Sim. Isto na casa onde eu vivia com meu tio e com a minha tia. Quando nós chegamos na Beira, a família achou por bem que eu continuasse a viver, que continuasse a ficar com o meu tio, e não ficasse com a minha mãe, por várias razões. Primeiro porque eu estava mais próximo, em casa do meu tio estava mais próximo da escola, eu estava na escola Sansão Mutemba, era muito mais próximo da Baixa onde eu estava a viver, e a minha mãe estava a viver na Munhava Matope. Este é um episódio que eu vou falar talvez mais tarde, se tivermos tempo. Mas foram memórias dessas, de um período bastante crítico para a sociedade como um todo, e muito mais crítico para as pessoas que foram deslocadas de guerra e que estavam a tentar um novo ambiente na cidade. É tão bom ouvir uma história destas, apesar de todas as dificuldades, todos os obstáculos que o Luís esteve exposto, toda essa tristeza que nenhuma criança merece viver nisso. E hoje é uma pessoa que apostou nos estudos, um moçambicano que apostou seriamente no estudo. Por que achou que os estudos eram a chave para derrubar ou ultrapassar todas as suas barreiras? Acho que o incentivo que a minha avó me deu, portanto, quando eu me recordo aquele primeiro desmame que nós tivemos, à volta dos 10 anos, quando eu saí para ir ao centro internado, deve ter sido um momento doloroso para ela também, dizer que eu vou deixar meu neto ainda tão pequenino e ir para o centro internado. Mas ela, naquele momento ela estava de alguma forma a me dizer que a escola é o melhor caminho que tu podes seguir se quiseres realmente se ingrar. Eu costumo dizer aos meus estudantes, aos meus colegas... E ela era analfabeta? E era analfabeta, mas sabia que havia, que o futuro... e ela também recebia bons comentários por parte dos professores. Olha, exatamente. O miúdo é dedicado, vale a pena apostar nele. Okay? Mas é uma coisa que eu digo hoje aos meus estudantes e às pessoas que convivem comigo, que olha... Se você está na pobreza ou se você é pobre, você não tem mais nada que herdar senão a própria pobreza. Então, o que tens de fazer é apostar e talvez realmente abraçar muito forte os estudos, porque realmente esse pode ser o único caminho para realmente... e realmente é. E isso é válido para mim, mas temos vários exemplos desses, de pessoas que realmente saíram do fundo e que
levam uma vida normal, construíram famílias e podem ser referências também. Exatamente, perfeito. Fala-nos um pouco mais do seu percurso de formação. Depois que mudou-se para a cidade da Beira, continuou os estudos, certo? E depois da cidade da Beira, para onde é que foi? Na cidade da Beira, quando eu chego na cidade da Beira, lembra que quando nós fugimos da guerra, nós não levamos nenhum documento. Imagino. E cheguei na cidade. Nem havia tempo, Não né? havia tempo para levar nada. Então eu chego da Beira para recomeçar os meus estudos. Primeiro chegamos um pouco tarde, não era fevereiro ou março, devia ser lá por abril. As escolas já tinham começado as aulas. Exato. Nós lá fomos apelar para a Direção Provincial de Educação para ver se podia receber as novas crianças que estavam a chegar, que eram deslocadas de guerra. Perguntaram, então, qual é a classe que tu queres frequentar? Eu disse, não trago nenhum documento, mas já estava no final da 5ª classe, mas não tenho nenhum documento. Então eles disseram, olha, como não tens nenhum documento, tu vais repetir a 5ª classe. Ok. O importante era estudar, então fui me matricular na 5ª classe, na Seção Mutemba. E lá estudei, fiz 5ª e 6ª classe. Foi um processo de amadurecimento. Eu fui estudando, saí da Seção Mutemba, depois fui para Samora Machel. Fiz algumas amizades muito boas. E depois eu venho para Maputo. Mas antes de vir a Maputo, nós vamos a um curtíssimo intervalo e voltamos logo de seguida. Não saia desse lado, continue a acompanhar a história do moçambicano Luís Artur. Até já. Um dos principais motivos que levou a técnica industrial a abraçar o magnífico projeto das 4 rodas foi por saber que o projeto mexe diretamente com a nossa economia e, por fim, provar que só com as 4 rodas da Mitsubishi para chegar a qualquer canto do país e alcançar o objetivo do projeto Moçambique às 4 rodas. Obrigado. Estamos de volta ao programa Inspirações, o seu programa de eleição. Este programa que traz história de moçambicanos e não só, histórias que vale a pena serem partilhadas e com elas aprendermos algo de diferente ou algo motivador. Para lembrar, o nosso convidado de hoje é o Luís Artur, licenciado em Agronomia, mestrado em Sociologia de Desenvolvimento, doutorado em Sociologia de Desastres e Mudanças Climáticas, voluntário da Cruz Vermelha. Uau! Também é membro da UNAC, União Nacional dos Camponeses, e também é atualmente diretor da Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal da Universidade Eduardo Mondlane, com quem temos o prazer de acompanhar a história de vida hoje de Luís Artur. Luís, continuando a nossa conversa, viveu na cidade da Beira em 2 contextos. Sim. Fala-nos um pouco desses 2 contextos. Bom, eu estive, a maior parte do tempo, passei com meu tio. Quem conhece a cidade da Beira, eu estive na Baixa, Sim. No prédio que era da Conservatória do Registro Civil, mesmo ao lado do Banco de Moçambique. Estava lá com Conhece a cidade da Beira. com meu tio e a minha tia. E depois tinha a minha mãe e meu padrasto que viviam na Munhava Matope. Exato. E por causa de aulas eu ia visitar a minha mãe e meu padrasto basicamente nos finais de semana. Eram contextos diferentes, mas que davam também aprendizados diferentes. Eu aprendi bastante na Munhava Matope e tenho bastante amor por Munhava Matope, porque a Munhava Matope, apesar de ser percebido de forma errada ou no sentido pejorativo de um sítio que não dá para viver. Portanto, quem conhece a cidade da Beira, quem já foi a Munhava Matope sabe que muitos iriam dizer que não, eu não vivo ou nunca vivi na Munhava Matope porque é como se fosse o que é Chamaculo ou daqui da cidade de Maputo, mas só dizer daqueles bairros realmente muito pobres.
Mas é preciso perceber a Munhava Matope num contexto um pouco mais amplo. Eu costumo dizer que a Munhava Matope é como se fosse uma mãe que aceita todo filho rejeitado pela sociedade. Porque na Munhava Matope tu encontra pessoas que perderam emprego, pessoas que foram militares desmobilizadas que não têm onde ficar, pessoas que, mulheres abandonadas pelos maridos, crianças órfãs que perderam os pais, que estão a viver com avós, as velhas que são acusadas de feiticeiras que de alguma forma são passadas. Portanto, o Bar da Munhava é o celeiro, eventualmente, o paraíso das pessoas que de alguma forma a sociedade os afastou por diferentes razões. E eu vejo a Munhava Matope como sendo aquele sítio que é aquela mãe que abre os braços e diz: filho, não se preocupe, eu tenho espaço para ti. Então, todo aquele que de alguma forma está no fundo do poço, não tem dinheiro para alugar casa em qualquer outra parte, vai tentar encontrar o espaço na Munhava Matope. Então, e é o sítio que dá o conforto àquelas pessoas que de alguma forma não têm as condições de viver em outro local. E se eu perguntar àquelas pessoas se eles gostam de viver na Munhava, eventualmente quase a maior parte vão dizer que não naquelas condições como estão, mas temos que olhar porque que as pessoas foram viver naquelas condições. Há forças bastante grandes na sociedade que pressionaram as pessoas para viverem naquele contexto. Olhando para a situação minha, ou da minha mãe e do meu padrasto, porque que foram viver lá? Porque eles não tinham outras condições para irem viver lá. Eram refugiados da guerra que vieram de outro local. E ao longo da convivência dos anos que eu fiquei na Munhava, fui vendo as pessoas mais ou menos com o mesmo tipo de perfil sociológico, no sentido de pessoas que perderam emprego, pessoas que não tinham outros mecanismos e encontraram na Munhava Matope como espaço onde poderiam habitar e recomeçar as vidas de alguma forma. Então, eu não vejo a Munhava Matope como sendo um sítio completamente mau. É um sítio que alberga pessoas nas condições que eles são capazes de desenvolver. Eu quero aproveitar esse espaço que estou a falar sobre a Munhava Matope para lançar um apelo às companhias que estão muito próximas da Munhava Matope. Fique à vontade. A Munhava Matope está muito próxima do Porto da Beira. Na verdade, o Porto da Beira, sobretudo a parte dos tanques, é o nosso vizinho mais próximo. Sim. Portanto, se acontecer algum incêndio ou qualquer coisa que for acontecer, nós seremos os primeiros a informar aos gestores dos tanques o que é que está a acontecer com eles. E sendo nós vizinhos mais próximos, eu sinto que talvez as pessoas não tenham a oportunidade que eu tenho de dizer estaríamos muito gratos se as companhias que estão próximas olhassem, por exemplo, ao cemitério nosso. É muito doloroso para chegar ao nosso cemitério, porque tu tens que passar por lama. Quando a maré enche, muitas vezes está sempre com Matope naquele caminho. Então, todo mundo para chegar ao cemitério precisa, de alguma forma, de passar daquele Matope. Não há como chegar ao cemitério, que é um lugar sagrado para todo africano, claro. Sem passar pelo Matope. E o nosso cemitério já realmente faz muro com a vedação do próprio porto de Maputo. Então, acho que havíamos de ficar gratos se pudessem, juntamente conosco, vermos qual a possibilidade de criar condições de se chegar lá, de acesso para o... condignas. Exatamente, para chegar... Para que as pessoas possam enterrar os seus mortos. De forma realmente, porque... e também vedar o próprio cemitério, que não está vedado. Então, é como se tu tivesses um vizinho bastante rico e que não quer saber de ti porque és muito pobrezinho. Se há necessidade de a gente fazer algum tipo de comparticipação, eu acho que nós da Munhava Matope estamos disponíveis para fazer qualquer comparticipação que a gente... O apelo do Luís Arthur sobre o bairro da Munhava Matope para o porto da cidade da Beira e as companhias que estão lá a exercer as suas funções. Por favor, se puderem apoiar neste sentido, vamos deixar também aqui o e-mail do Luís Arthur. Ele pode perfeitamente, desde já, criar este movimento e com as pessoas de boa vontade, se puderem ajudar, nós também agradecemos imenso. Continuando a nossa conversa, Luís, que valores tenta transmitir às suas filhas? Criar filhos não é tarefa fácil para qualquer pai, não é fácil. Mas há um conjunto de princípios que a gente tem que passar para os nossos filhos, que eu transmito às minhas filhas, sobretudo. Tem a ver, primeiro e acima de tudo, a questão de princípios da vida.
Sim. O que é que eu digo? Princípios, eu digo, a pessoa tem que saber, tem que ter normas, valores e crenças Certo. que realmente permitem viver na sociedade. Exatamente. Saber distinguir o bem do mal, saber distinguir o que é bom, e que essa é a base para tu fazeres crescer uma criança. Portanto, a pessoa tem que crescer com princípios. Quando a gente diz que aquele fulano tem berço, não significa necessariamente... Nasceu na riqueza. Não, quer dizer que tem bem princípios. educado. É bem Tem educado. princípios, claro. Tem princípios. Criar sementes para que as comunidades possam desenvolver sem esperarem ajuda de fora. Esta frase é muito sua amiga. Por que defende este conceito? Acho que esse passou a ser o meu foco nos últimos anos. Acho que desde que eu fiz o meu doutoramento, a minha ciência tem sido esta. Eu sou muito contra essa questão do spoon feeding, que é a questão da gente entregar as coisas já feitas. Porque não está-nos a levar para lado nenhum. Certo. O que nós temos que fazer é criar capacidades para que as pessoas, elas mesmas, sejam capazes de se erguerem. Da mesma forma que eu saí de lá com esforço, talvez alguém dando alguma mão, etc. Mas ao longo da história desse país foi-se mostrando que a questão de apenas doar ou entregar às pessoas, isso acaba criando uma mentalidade de mendiguice, uma grande expectativa de que os problemas vão ser resolvidos a partir de cima, que alguém há de sempre trazer a solução dos meus problemas, e isso não está a ajudar a nenhuma sociedade. Exato. Então, o meu princípio de trabalho neste momento, em qualquer coisa que eu estou a fazer, é como é que eu posso criar condições para que eles mesmos sejam capazes de, aos poucos, começar a criar capacidade de responder a qualquer desafio que eles possam ter. Está envolvido numa campanha Corona Zero, no meu bairro. Fale-nos desse movimento. Tem surtido algum efeito positivo? Olha, a campanha Corona Zero no meu bairro, Corona Zero na minha comunidade, seja lá como nós podemos chamar isso, vem na mesma filosofia de que nós estamos a combater o coronavírus. Há várias formas de tu combateres o coronavírus. Nós temos primeiro 5 princípios de como é que tu podes combater o coronavírus, que se resume na palavra salve. A palavra salve foi bastante dita pelo chefe de Estado, que olha, todo esse momento que estamos a fazer, essa emergência, o estado de emergência que nós temos é para salvar vidas. Mas para nós o salve tem um significado bastante forte, que o S para nós significa que qualquer um tem que ser sensibilizador, ser sensibilizado sobre a questão. Significa que a mensagem sobre quais são as causas, como é que nós podemos combater o coronavírus, deve passar para todos. Então, qualquer um de nós é sensibilizador. O A passa por ação, que inclui também fazer o apoio. Portanto, não basta apenas termos a informação, é preciso partir para a ação. Exatamente. Fazer as coisas. Se eu sei que tenho que manter o distanciamento social, eu tenho que praticar isso. Exatamente. Este é no A. O L para nós significa a preocupação com os lugares que eu frequento. Portanto, se eu estou numa sala de aulas, até que ponto esta sala está desinfetada, as condições criadas. Se eu estou no bar, qualquer lugar que eu estiver, eu tenho que estar preocupado com essa questão de... Exatamente. O V significa vigilância. Portanto, qualquer um de nós, neste caso no bairro, na comunidade, temos que estar vigilantes sobre as pessoas que deviam estar de quarentena estão em quarentena. Exatamente. Se os bares e os locais que deviam estar fechados estão fechados ou não. Portanto, a vigilância vai ser um elemento muito importante para nós combatermos o coronavírus. Não vai ser possível nós termos polícia atrás de qualquer um de nós. Claro. Então, nós precisamos de muita vigilância. E o é de esperança. Nós somos contra a questão de passar mensagens que criam pânico. Pelo contrário, nós encorajamos que se passe mensagens de esperança, que olha, se nós cumprirmos com as medidas que estão sendo recomendadas pelo governo, pelas entidades responsáveis, isto vai passar. Portanto, não precisamos nos preocupar tanto. Agora, se está a dar resultados ou não, estamos a ter resultados muito bons. Por causa da nossa filosofia, na mesma que estamos a dizer, que não é questão de dar, nós não estamos a encorajar que se distribuam máscaras, estamos a encorajar que as comunidades façam as suas próprias máscaras. Ensinando-as como se fazem. Exatamente. O que nós estamos a fazer é mobilizar onde é possível conseguir, por exemplo, máquinas de costura e kits de capelana e todo e identificar comunidades realmente bastante vulneráveis que precisam disso
e que eles identifiquem alfaiates que possam fazer isso. Exatamente. E nós já conseguimos implementar isso em alguns lugares. E os lugares são selecionados usando também critérios, não é assim de qualquer maneira. A cidade da Beira, os polos que nos preocupavam bastante numa fase inicial era a cidade da Beira, não porque eu sou da Beira, mas se nós olharmos pelo desenvolvimento dos últimos anos, a cidade da Beira saía do ciclone Idai. Sim. Então, e as pessoas estão a tentar se recuperar. Se reerguer. Claro. Então, e depois aparece logo Corona. a Corona. Então, as pessoas realmente olhando para essa situação, acho que era um elemento muito importante. E dentro da cidade da Beira nós procuramos ainda identificar quais são os bairros mais problemáticos. Okay. E a outra preocupação que nós temos, e aqui é importante também chamar a atenção as pessoas que estão a ver o programa, é o bairro de Paquitiquite, em Pemba, que eu acho que vale a pena nós fazermos todos um esforço tremendo para que seja feita alguma coisa. Portanto, Paquite é um caso especial porque é o ponto de entrada para muita gente que está a fugir neste momento da situação da guerra nos distritos costeiros. É como se fosse o porto dos pobres, de alguma forma. E em Paquitiquite, muita gente, os locais estão também a aceitar e a acolher famílias que estão sendo deslocadas. Então, a densidade populacional está a aumentar em Paquitiquite e com isso, então, estão sendo criadas condições para, se, oxalá que isso não aconteça, mas se tivermos o caso, haja realmente uma propagação muito mais rápida. Então, temos que tentar, juntos, todos nós moçambicanos, identificar quais são os polos que realmente todos nós devemos prestar mais atenção. Exatamente. E cada um... Para que não haja maior propagação. Que não haja maior propagação e que o país é de todos, nós devemos fazer cada um a sua parte. Com então, certeza. estamos a ter alguma resposta, estamos a conseguimos fazer alguma coisa para Beira, conseguimos fazer uma coisa para Mabalane e Mapai, e vamos fazer agora uma coisa para Mabote, que são distritos. Estamos muito preocupados também com o ambiente bastante mais urbano, mas nas zonas rurais as pessoas nem têm informação, não sabem quais coisas devem ser feitas. Então, nós devemos olhar para as zonas urbanas, mas também sem esquecer as zonas rurais. E esta iniciativa Priorize e o projeto Reforma, fala-nos um pouco deles. Esses são daqueles projetos que você diz, olha, eu vou dedicar os meus próximos anos a esse tipo de coisas porque tocam a sua alma e tu sentes que realmente mexe e provoca mudanças. O projeto Priorize é uma iniciativa que estamos a implementar no distrito de Mabote e é uma iniciativa que liga a proteção social com mudanças climáticas, que é a minha área de formação. O que nós assumimos e sabemos que é um facto é que as mudanças climáticas vão afetar sobretudo as camadas mais pobres e mais vulneráveis, que são ao mesmo tempo aquelas que precisam da proteção do INAS, do Sistema de Proteção Nacional. Sim. Então, aqui é um casamento muito interessante entre mudanças climáticas e a proteção social, no sentido que as mudanças climáticas vão afetar muito aqueles que precisam realmente da proteção social. Mas nós pensamos no sentido contrário, não é questão de dar mais 500 meticais ou aquele subsídio que as pessoas recebem mensalmente a partir do Sistema Nacional, mas é criando capacidade de novo para que as pessoas elas mesmas consigam se reerguer. Então nós trabalhamos com INAS e com o distrito, identificamos aquelas pessoas que eram potenciais para receber ajuda do INAS, porque estão na lista à espera que o governo tenha dinheiro para receber mais aquele subsídiozinho, e nós dissemos, ok, vamos trabalhar com eles para melhorar os meios de sustento deles. Exato. Então o que é que as pessoas trabalham? Nós trabalhamos na agricultura, tem algo na pecuária, tem algum tipo de plantação, então vamos dinamizar isso. Através de uma equipa da Universidade Eduardo Mondlane, eu e meus colegas começamos a trabalhar em várias vertentes nisso. E é interessante ver as mudanças que estão a acontecer trabalhando com essas pessoas. Então, e isso é daquelas coisas que vale a pena. Então, estamos a ligar a proteção social, olhando para as pessoas realmente que estão mesmo mais para baixo. Exato. E tentar trazer com aquilo que eles são capazes de fazer, dinamizar aquilo que eles são capazes de fazer. E temos histórias interessantes. Nós pusemos a pulverizar o caju as próprias pessoas que estavam na lista daqueles que iam receber beneficiar da ajuda do Estado, a trabalhar nas galinhas, a pulverizar os seus cajueiros, a fazer muitas coisas e dizer só a autoestima que eles têm agora de facto de estarem envolvidos em atividades que mexem com a vida da comunidade. Exato. Então, mesmo sem ter ganhos econômicos como tal, mas o facto de a pessoa começar a aparecer, a fazer um trabalho para o bem da comunidade já mexe bastante. Nós temos várias histórias desse tipo. Esta é a iniciativa Priorize. A iniciativa, a reforma que estamos a implementar no Mapai e Mabalane,
surgiu de uma pesquisa que nós fizemos há 3 anos atrás. Nós fizemos uma pesquisa bastante aprofundada de 2 anos para ver como é que estavam a mudar os ecossistemas de Mopane naqueles distritos, por causa, sobretudo, da exploração do carvão vegetal. Portanto, o carvão vegetal que nós estamos a consumir na cidade de Maputo, houve uma mudança de fronteiras. Há anos atrás, o carvão vinha de Matutuine, esta zona da Reserva Especial de Maputo, e depois foi sendo proibido, também os recursos começaram a esgotar e as pessoas mudaram para o outro lado. Passaram para Massinjir, Guijá, e depois a fronteira foi se afastando e agora está em Mabalane e Mapai. O que nós notamos, tristemente, é que, apesar de estar a se produzir bastante carvão que alimenta a cidade de Maputo, e Xai-Xai também, o valor que ficava nas comunidades era muito baixo. Portanto, das nossas contas, apenas 8% do que realmente se gera nas comunidades que ficava lá. O que é muito pouco, não é? Portanto, estamos a falar de 92% do valor que nós temos as contas todas disso. Ou seja, as comunidades estão ali, têm os recursos todos, mas infelizmente não estão a beneficiar. Exatamente. Então, na reforma, acho que como o próprio nome diz, nós queremos desenhar um modelo que vai reformar a forma como os recursos são explorados e fica uma parte nas comunidades. Portanto, estamos a discutir com as comunidades. Se não fosse a questão do coronavírus, havíamos estado agora a trabalhar numa fase bastante adiantada com as comunidades para juntamente desenharmos um modelo que iria permitir que mais recursos pudessem ficar nas comunidades. Pelas nossas contas, mexendo uma e outra coisa, cerca de 50% dos rendimentos poderiam ficar rapidamente ao nível das comunidades. Das comunidades, perfeito. Belíssimo trabalho que têm feito com as pessoas mais vulneráveis para se tornarem autossustentáveis, mas antes, vamos a um curtíssimo intervalo e voltamos logo de seguida. Não saia desse lado porque ainda tem mais conversas com o Luís Artur. Até já. A Heineken Moçambique, através da sua marca Chilar, associa-se ao programa Moçambique às 4 Rodas como parte da sua contribuição para a divulgação e desenvolvimento de um dos setores impulsionadores da economia. Este projeto vai reforçar a exposição de Moçambique no mundo. A Heineken Moçambique pretende, ao fazer parte deste programa, contribuir para o crescimento social e econômico. Queremos crescer com as comunidades, participando em iniciativas de desenvolvimento que fazem a diferença, como é o caso do programa Moçambique às 4 Rodas. Obrigada. Nós gostaríamos de manifestar a nossa satisfação por esta oportunidade de ser parceiros da iniciativa Moçambique às 4 Rodas. É um veículo muito importante para nós conseguirmos não só tornar as nossas áreas de conservação mais conhecidas, mais visitadas, seja pelos nacionais como por visitantes estrangeiros, mas também servir como uma plataforma para a atração de investimento de que muito precisamos para viabilizar as nossas áreas de conservação. E estamos de volta, este é o teu programa Inspirações, o nosso programa de eleição, programa que traz história de vida de moçambicanos e não só, com um percurso muito interessante, como é o do nosso convidado, Luís Artur. Recordar que este homem moçambicano é licenciado em Agronomia, mestrado em Sociologia de Desenvolvimento, doutorado em Sociologia de Desastres e Mudanças Climáticas, voluntário da Cruz Vermelha, membro da UNAC, União Nacional dos Camponeses, e também é atualmente diretor da Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal da Universidade Eduardo Mondlane. Luís Artur,
Continuando a nossa conversa, estivemos a falar sobre as iniciativas que está envolvido, tanto como o Corona Zero no meu bairro, a iniciativa Priorize e o projeto Reforma, também que são projetos muito interessantes que apoiam pessoas vulneráveis que realmente precisam de uma orientação nas zonas mais recônditas. Relativamente às mudanças climáticas, mudando um pouco de assunto da nossa conversa, depois de mais um ano do ciclone Idai e Kenneth, sente que respondemos de forma positiva às necessidades daquele momento? Qual é a sua sensibilidade sobre este assunto? Bom, se nós olharmos pela magnitude do próprio evento, Exato. E pelas condições do país, acho que nós conseguimos responder dentro das condições que nós temos como país. Certo. Eu acho que mesmo países com condições muito melhores que Moçambique não poderiam fazer muito mais do que o país foi capaz de fazer. Agora, a resposta a desastres como esse não se faz apenas numa única linha. É preciso reconstituir várias etapas da resposta. Quando nós falamos de desastres, tu tens várias etapas. Tens a etapa, por exemplo, do aviso prévio. Se o aviso prévio chegou a tempo, como é que as pessoas responderam ao aviso prévio? E depois, em função do aviso prévio, como é que nós achava a nossa prontidão como país para responder, já que tínhamos a informação de que havia de chegar. E depois da prontidão, tens a própria resposta humanitária, a resposta de emergência. E depois da resposta de emergência, tens a fase de recuperação, de reassentamento, que seja lá qual for a abordagem que nós vamos usar. O que nós temos que avaliar é não olhar a resposta de uma forma geral, mas é tentarmos, em algum momento, tirar lições para cada uma dessas etapas, o que correu bem, o que não correu muito bem. Estive envolvido numa equipa que estava a fazer a avaliação depois do IDAI, assim, a avaliação rápida. Em termos de aviso prévio, muita gente estava informada de que aquilo havia de acontecer. Exato. Houve informação antecipada, mas as pessoas não esperavam aquela magnitude, a dimensão do próprio evento. Exato. Eu tenho neste momento a trabalhar com alguns estudantes, estamos a fazer um mapeamento das várias componentes da cidade da Beira. A componente do uso de terra, as transformações que foram acontecendo ao longo dos últimos 10 ou 15 anos na cidade da Beira. E por falar em transformação, desculpa cortar o seu fio de pensamento, a cidade da Beira está embaixo de um lençol d'água. Está em baixo nível meio das águas do mar, é isso que nós dizemos. Portanto, para quem está no alto mar, eventualmente um navio lá no alto mar pode ser capaz de ver que a cidade da Beira está mais ou menos por baixo. E isto contribui negativamente quando se tratam deste tipo de Com certeza. Portanto, há estudos de colegas das águas que mostraram que a combinação, na altura quando aconteceu o IDAI, portanto, tu estavas com marés altos, de alguma forma, e por outro lado tu tinhas chuva. Então, os rios que deviam desaguar no oceano apanham as marés altas, então não tinham facilidade também de penetrarem para o mar, o que significa que tinhas muita água que tinha que ficar na cidade da Beira, porque ela não podia ir para o mar, de alguma forma, não podia escoar. Então, realmente o facto de estar abaixo do nível médio das águas do mar propicia algumas coisas, sobretudo para cidades como a cidade da Beira. Já foram feitos vários estudos que mostram se houver um aumento do nível médio das águas do mar em tantos metros, etc., o que é que poderá acontecer na cidade da Beira? Já foram feitas simulações à volta disso. Então, isso, de alguma forma, sim, é um fator que agrava o risco da cidade da Beira e das outras cidades costeiras. Mas, então, é preciso perceber todas as transformações que aconteceram durante os últimos mais ou menos anos, para ver as transformações socioeconómicas que aconteceram na cidade da Beira. Isso inclui, por exemplo, a ocupação de espaços que eventualmente podiam ser cursos de água, drenagem, espaços de drenagem ou espaços verdes que poderiam de alguma forma ajudar no caso do escoamento das águas ou da percolação. E como é que as pessoas também ao longo do tempo melhoraram a sua capacidade econômico-financeira para fazer face a qualquer crise que viesse a acontecer. E esse mapeamento pode trazer uma visão diferente, que não era apenas a questão de ser um evento bastante grande, sim, contribuiu de um lado, e não há dúvidas em relação a isso, o evento era muito grande, mas também temos que começar a cavar os aspectos mais ambientais, aspectos socioeconômicos que aconteceram na cidade e na zona,
que de alguma forma também contribuíram para aquilo que nós tivemos na cidade da Beira e nas zonas também em redor da cidade da Beira. Então, segundo a sua opinião, segundo a sua visão, o Moçambique conseguiu responder positivamente àquela emergência do ciclone Idai e Kenneth? Olhando para as condições que o país tem, nós respondemos a contenda. Claramente, para esse tipo de eventos de magnitude grande como Idai e Kenneth, há sempre alguns tipos de erros, mas nós respondemos e muito bem à crise do Idai e do Kenneth. Perfeito. Luís tem 2 livros, já tenho aqui comigo 2 livros no mercado, na verdade nem é bem mercado, porque um é a sua tese do doutoramento e este, A Pátria do João Lucas, que eu li, amei, já estava a dizer aqui ao Luís Arthur que adorei este livro. Este ainda não tive a oportunidade de ler, é sobre o doutoramento do Luís Arthur. Fala-nos um pouco deles. Acho que os dois se casam de alguma forma, porque A Pátria de João Lucas, ele nasceu... A Pátria de João Lucas é este. A Pátria de João Lucas nasceu quando eu estava a escrever Continuity in Crisis, que é este. Quando eu estava a escrever os últimos capítulos da tese de Continuity in Crisis, eu estava, diríamos, cansado ou sobrecarregado, meio esgotado. Uma das coisas que naquela altura me aparecia com alguma frequência eram as memórias iniciais que eu tive da guerra, de alguma forma, que eu vivi. Em que consiste o seu doutoramento? O meu doutoramento, como o próprio título diz, a minha preocupação era ver como é que as pessoas, como eu, que apesar de vários momentos de crise que vivem, situações de desastres, conseguem se reerguer, que tipo de mecanismos as comunidades estabelecem para se reerguer e responder a crises. E eu sei que as comunidades têm isso. A funcionar bem ou mal, mas as comunidades têm isso. É por isso que em qualquer campanha que eu estou envolvido, seja Corona Zero, seja Reforma, seja Prioriza, eu sei que lá na comunidade há alguma semente lá que a gente pode pegar. Exato. E então era tentar, e há teorias por trás disso. Eu tive a sorte de ter tido aulas com o professor Norman Long, que é uma pessoa que é bastante defensora dessa abordagem, que é olhar a capacidade que existe. Porque as mesmas pessoas presas, elas têm dentro de si. O ser humano é criativo o suficiente para produzir alguma coisa, nem que seja pequenina. E é desta coisa pequenina que a gente deve começar a alicerçar qualquer processo. Então, a minha tese era tentar olhar, ao nível das comunidades, que mecanismos existem de se reerguer das cinzas. E depois olhar como é que esse mecanismo de se reerguer das cinzas se complementa ou é impedido com intervenções que vêm de fora. E A Pátria do João Lucas? Em que consiste? De forma resumida, é um livro que conta um pouco daquilo que assistiu no período da guerra. O Pátria de João Lucas, que eu encorajo para comprarem. Por favor, temos nas livrarias, não é? Está na Fundação Fernando Leite. Sim, na Fundação Fernando Leite Couto. Para quem quiser adquirir, pode ir lá. Tem disponível este livro que eu desde já recomendo. Gostei muito. A Pátria de João Lucas, eu escrevi ele em linguagem que fosse acessível para todos. Eu tive de sair da linguagem mais académica, uma linguagem bastante controlada, mas para uma linguagem que fosse cheia de parábolas, de uma linguagem da rua, do dia a dia, que as pessoas pudessem digerir e mais facilmente compreender. Em linhas gerais, eu construí a história fictícia de um jovem que foi recrutado para a vida militar e que o momento de recrutamento é um momento muito triste, porque ele deixa por trás a namorada e ele vai para a guerra, e um pouco, não necessariamente que é uma história real, isso é uma construção fictícia que eu fiz, e na guerra, e nesse percurso dele, eu narro o percurso dele desde a altura que ele é recrutado até o processo em que ele é desmobilizado e depois volta para a comunidade. E nessa trajetória toda, muitas coisas que vão acontecer na vida dele, na vida da família, na vida da namorada que ele deixou por trás. E é a volta disso que eu quero que as pessoas venham. E espero ter tempo para passar para
a Pátria de João Lucas II, a Pátria de João Lucas III. Nós vamos ficar à espera e exigir que saia assim a Pátria de João Lucas II, III e até se calhar 5, porque a história realmente é muito, muito interessante. Dá vontade de continuar a ler sem parar. Luís, qual é o seu sonho de vida? Eu quero que as comunidades aos poucos comecem a erguer-se. E para Moçambique é o mesmo? Para Moçambique, o desafio é maior. O que nós temos, e eu gosto de mostrar também nas aulas que eu dou, é que nós estamos com um exercício. Se eu fosse a fazer um desenho, tu tens um país que a sua capacidade, se nós formos a desenhar um gráfico no Y e no X, tu tens a capacidade e a necessidade de ajuda internacional muito alta por aqui, a nossa capacidade aqui muito baixa. Ao longo do tempo, nós precisamos que essa nossa capacidade suba até mais ou menos ao nível da capacidade internacional. Certo. E isso não é fácil, claramente, que a pessoa que está aqui, que te dá ajuda, de alguma forma tem um poder sobre ti. Exato. E ele está satisfeito em ficar aqui, porque enquanto tu estiveres aqui, a tua capacidade de negociação com ele nunca é igual. Portanto, você sempre está por baixo. Ele vai ditar as regras de ligação contigo. Então, enquanto tu estiveres aqui, ele está muito satisfeito contigo. Os teus recursos naturais, ele vai negociar como ele quer, a ajuda vai negociar como ele quer, etc. À medida que tu vais aumentar a tua capacidade, o teu poder de negociação também vai mudar. Então, isso assusta o que está lá em cima. Isso assusta o que está lá em cima. Então, interessa-lhe que continues sempre de lá alguma embaixo. forma. Então, tu que estás aqui embaixo, é que tens que procurar mecanismo de dizer que, olha, eu tenho que ir para isso. Exato. Há países que estão a experimentar isso e nós também somos capazes de fazer Eu isso. acho que uma arma muito valiosa para isso é a educação. Plenamente de acordo. O que lhe inspira? Acho que o que me inspira o dia a dia, o trabalho que eu faço com as comunidades, me inspira bastante. O facto de estar a dar aulas também me inspira bastante, porque eu vejo que estou a contribuir na criação de uma geração que realmente pode mudar o nosso país a médio e longo prazo. Eu sinto bastante encorajamento e realização à medida que eu visito as comunidades, trabalhamos com as comunidades e faz uma coisa tão pequenina, mas que deixa as pessoas tão felizes. O facto de teres feito com a comunidade uma capoeira e as galinhas estão mais saudáveis, estão a dar mais ovo e a pessoa está tão feliz a dizer que agora já posso comer ovo e tudo mais. Uma sensação de missão cumprida. Cumprida, exatamente. Isto é bastante animador. Quem lhe inspira? Eu tenho um princípio que eu me inspiro em pessoas que eu conheço. E quem são essas pessoas? E eu não me inspiro em pessoas que eu vejo na televisão, porque eu não conheço em que contexto eles vivem. Mas agora estão a ver na televisão e podem inspirar os outros jovens. Agora, por que eu digo isso? Porque, primeiro, acho que nós temos que combater o hábito de nós inspirarmos numa única pessoa. Porque a pessoa tem os pontos fortes e tem os pontos fracos Ninguém de alguma forma. Aliás, Exatamente. nem estamos à procura de pessoas perfeitas. Não existem. Estamos à procura de pessoas reais que tenham deixado algum legado no meio da vida e que sirva de exemplo ou motivação para nós realizarmos Agora, indo a essa pergunta, eu acho que há pessoas que me inspiram bastante. Pode citar? Tenho pelo menos 6 pessoas que eu posso te citar. Essas com certeza que me inspiram bastante. A primeira pessoa que me inspira bastante, ou que me inspirou bastante, foi a minha avó. Perfeito. A minha avó me inspirou bastante. Já estava à espera. Eu estava à espera que ia dizer. Como é que chama a sua avó? Sungwe. Sungwe. Yeah. E ela está viva? Não, já passou. Já nos deixou. Ela me inspirou neste amor incondicional. Sem dúvida. E a visão de que a escola é o ponto forte que tu tens que apostar. Portanto, quando eu olho 30, 40 anos atrás, naquele momento que ela chorou, dizer que, olha, meu neto, tu tens que ir ao centro, mas acho que eu não tenho outra alternativa, acho que ela me inspirou bastante. Esta é a primeira pessoa da minha inspiração. E a segunda? A segunda é a minha mãe. A minha mãe me inspirou de que... Como é que se chama a sua mãe? Antônia. Ela também já nos deixou. Já nos deixou. Então, a minha mãe, como é que ela me inspira? Me inspira na componente de proteção. Minha mãe era daquelas pessoas que dizia, olha, o Ginho, ele está andando muito bem. O Ginho é o Luís Arthur, é o nome de casa, pelo amor de Deus. Só para não deixarmos o telespectador confuso. O Ginho é mesmo o nosso convidado, mas de forma carinhosa, como era tratado em casa. Então, a minha mãe me protegia como? Portanto, era daquelas que dizia, olha, o Ginho está andando muito bem na escola. Então, dizia aos meus irmãos e a todos que nos circundavam, dizer, olha, não vamos atrapalhar os sujeitos com os nossos problemas, ok?
se nós andarmos a ligar para ele ou buzinar quando estamos a passar por isso aquilo, o miúdo vai se desconcentrar. Vai se desconcentrar. Então, esse sentido de proteção. E eu podia ligar até, telefone mais tarde quando nós já tínhamos telefone, ligar para ela e ela na cama, doente, dizer, arranjar força e dizer que não, está tudo bem. Porque era uma forma de proteger, eu acho que lhe tranquilizar para que continuasse concentrado. Exatamente. Então, este sentido de proteção, acho que para mim e para muitas mais, acho que é preciso levar isso como dúvida. Um Temos mais 4 pessoas, de forma bem resumida. Mais 4 pessoas. A terceira pessoa, acho que sou dos poucos que prezo muito a minha sogra. A minha sogra. A sua sogra? A mamãe Ana Paula. Interessante. Não só porque eu perdi a minha avó e a minha mãe e agora ela fica como mãe, mas eu admiro muito o sentido dela de justiça. Portanto, não importa se a filha está correta ou se eu estou correto, ela tem um sentido de justiça muito grande e também a visão. Ela é muito de olhar para médio e longo prazo, não está preocupada com coisas pequeninas como agora. É daquelas que é uma mãe para si. É uma mãe. É isso que esperamos das sogras. Exatamente. É exatamente isso. E mais outras pessoas? As outras pessoas que eu conheci, tem o professor Zé Negrão, que foi meu professor no 5º ano da licenciatura em agronomia, de uma disciplina de desenvolvimento rural. E eu aprendi muito com ele, mas uma das coisas que eu fixei bastante é que o nosso conhecimento, só ele é realmente válido se nós formos aplicar para mudar sociedades. Exatamente. Se tu estudaste, mas não está a fazer o uso desse conhecimento para mudar as sociedades. Então, é como se tivesse uma biblioteca cheia de livros e que não mexe nem sequer um livro para ler. Então, o nosso conhecimento só é válido se realmente nós pusermos a funcionar para a sociedade. Então, concordo com o professor e ele foi muito dinamizador. Ele foi o proponente, a pessoa que liderou o processo da lei de terra de Moçambique, que beneficiou muitas comunidades mais rurais. Então, eu uma das pessoas que me inspirou que bastante. A outra pessoa que me inspira é meu colega de serviço, o professor Almeida Citoi. Interessante. Temos um colega. Realmente, porque o professor Almeida Citoi, na nossa carreira académica, ele é o professor catedrático, é o topo da carreira. Mas tu lidas com ele no dia a dia, sem realmente sentir que ele é o topo da carreira. Exato. Portanto, tem um sentido de humildade muito forte, simplicidade muito forte. Perfeito. Trabalha em equipe, deixa que os miúdos falem à vontade, apresentem as ideias. Certo. E ele encoraja esse tipo de debates. Então, são pessoas que nos inspiram, que me inspiram bastante, essas que eu falei. Uma mensagem para os telespectadores? Queira deixar? Acho que uma mensagem que vou passar, particularmente para as crianças que nesse momento devem estar a nos ver a partir de Cabo Delgado e que eventualmente refugiaram-se a partir do distrito por causa da situação da guerra, é que a semelhança do trajeto que eu tive, não se desesperem. Há sempre um futuro à frente, depende realmente de como é que vocês encaram a situação, mas não desanimem. Em algum momento digam, eu sou capaz. Eu vou vencer na vida. Eu passei por uma dificuldade, mas aprendi bastante. Então, não se desanimem. E para os meninos que não gostam de ir à escola, por favor, amarem e abracem muito forte os livros, porque na sociedade como nossa, que a pobreza é muito grande, os estudos podem ser realmente o elemento que poderá fazer a diferença nas vossas vidas. Muito obrigada, Luís Artur. Foi um prazer conversar consigo nesta 1 hora de conversa do programa Inspirações. Realmente a sua história de vida é muito bonita, é uma história de vida de superação. Desde já desejamos muitos sucessos nos seus projetos, principalmente os 3 que está neste momento, que é o Corona Zero, o Priorize e o Reforma. Muito obrigado, foi um prazer todo meu. O prazer foi todo nosso. Obrigado. Muito obrigada. Tá. E assim foi a nossa conversa com o professor Luís Artur. Nós paramos por aqui com a promessa de voltar na próxima semana. Até lá, continue a acompanhar as nossas páginas Facebook, Instagram e YouTube. Lembre-se, a educação é uma ferramenta importante para o sucesso. Muito obrigada. Continuação de um ótimo dia.